Os sonhos não são apenas ilusões da mente. Eles são cartas ocultas enviadas pela alma. Quando os olhos se fecham, o mundo desperto se dissolve e um novo universo, silencioso, simbólico, vibrante, se abre em nossa consciência. É nesse reino etéreo que o inconsciente começa a falar. Mas ele não grita com palavras humanas. Ele fala em imagens, metáforas, espelhos e arquétipos. Na quietude do sono, a alma se desprende levemente do corpo, como uma neblina que escapa de um cálice sagrado. E nesse estado, o eu profundo, aquele que sabe, emerge do fundo escuro da psique, carregando verdades que não ousamos encarar quando estamos acordados. Todo sonho carrega em si uma mensagem, mesmo que envolta em névoas e distorções. É como se a alma gritasse em silêncio. Veja, entenda, acorde de verdade. Jung dizia que os sonhos são o teatro da alma, mas poucos se sentam para assistir com atenção. A maioria acorda e descarta a experiência como um capricho sem sentido da mente adormecida. Ignoram o mapa, ignoram o guia, ignoram o clamor. Mas a verdade é esta: tudo o que você precisa saber já está sendo sussurrado no palco escuro dos seus sonhos. Você já se perguntou por que alguns sonhos te perseguem por dias? Por que certos rostos, lugares ou símbolos aparecem repetidamente? Mesmo que você os esqueça ao acordar, eles continuam ali, à espreita. Não é acaso. É linguagem simbólica do inconsciente buscando ser ouvida. Cada imagem é um símbolo. Cada símbolo é uma chave. E cada chave abre uma porta, que conduz a partes suas que você escondeu, negou ou perdeu. No sono, sua alma grita, mas ela grita em silêncio. E cabe a você aprender a escutar o invisível. Todo sonho tem um espelho escondido, um reflexo distorcido que não mostra o que queremos ver, mas o que precisamos confrontar. É ali que vive a sombra, o lado esquecido, reprimido, negado. Aquilo que enterramos tão fundo que passamos a crer que nem existe. Mas existe, e vive, e respira dentro de nós. Nos sonhos, ela ganha voz, se transforma em figuras estranhas, monstros, perseguições, ruínas. É o inconsciente projetando com brutal sinceridade aquilo que a consciência se recusa a aceitar. Você já sonhou sendo perseguido, correndo sem conseguir sair do lugar, com alguém que te observa das trevas? Esses não são pesadelos aleatórios, são pedaços da sua própria alma tentando voltar para casa. Jung chamava isso de a confrontação com a sombra, e dizia que sem esse encontro não há crescimento real. Sem essa integração, a alma permanece dividida, ferida, incompleta. Imagine que cada sonho é um espelho que você carrega consigo ao dormir. Mas esse espelho não reflete seu rosto, ele reflete sua verdade. A raiva que você engole, o medo que você mascara com sorrisos, a tristeza que você empurra para debaixo do tapete da pressa. Tudo isso aparece lá, sob formas estranhas, simbólicas, pedindo: olha para mim, me reconheça, me aceite. É por isso que sonhar é perigoso. Porque sonhar de verdade é ver-se sem filtros. E ver-se sem filtros dói, mas também liberta. A alma grita, sim, mas ela grita mostrando o que você se tornou e o que ainda pode se tornar se tiver coragem de atravessar a imagem. Não fuja dos seus sonhos. Eles não querem te ferir. Eles querem te mostrar o que ainda pode ser curado. Há sonhos que parecem simples, mas há outros que deixam um gosto de eternidade na boca. Um arrepio, uma impressão que não passa. Como se você tivesse visto algo que ainda não aconteceu, mas já estava escrito nas linhas invisíveis do tempo. Esses são os sonhos profecia. Mensagens codificadas vindas de um lugar além da mente, onde passado, presente e futuro se dobram como um pergaminho oculto. Sonhos assim não são invenções do cérebro cansado. São transmissões, sinais que vêm de um lugar onde o espírito já conhece o caminho que a alma ainda vai trilhar. Na Bíblia, eles foram muitos. José, filho de Jacó, sonhou com o Egito antes de pisar no Egito.
Daniel interpretou visões que moldaram reinos. E o próprio José, pai de Jesus, foi alertado em sonho para fugir com sua família. Sonhos que salvaram destinos. E hoje, eles ainda acontecem, mas poucos escutam, poucos anotam, poucos prestam atenção. Você já sonhou com algo que depois aconteceu? Já viu um rosto antes de conhecê-lo? Ou caminhou por um lugar em sonho e meses depois reconheceu os detalhes com uma estranha familiaridade? Não é coincidência. É a alma sintonizando algo que o tempo ainda não revelou. Porque dentro de você existe uma inteligência mais profunda, um campo sensível que toca o eterno. E quando o corpo dorme, essa parte desperta. Não tente entender tudo com lógica. O mistério não se decifra com fórmulas. Ele se escuta com um coração atento. Toda noite, o espírito pode te levar a lugares que ainda não existem para te preparar, proteger, despertar. Os sonhos gritam, mas às vezes eles gritam com visões. Visões que pedem vigilância, fé, silêncio. O que o seu sonho de ontem quis te dizer sobre o amanhã? A alma não fala português. Ela fala símbolos, imagens, metáforas, lugares, criaturas que carregam mais significado do que 1000 palavras jamais poderiam dizer. E quando algo aparece repetidamente em seus sonhos, um mesmo objeto, uma mesma situação, uma mesma sensação, isso não é acaso. É uma mensagem tentando atravessar o véu da sua inconsciência. Você já sonhou várias vezes com uma casa? Com escadas infinitas? Com uma criança chorando? Com água escura? Cada um desses símbolos é como um código secreto, e quem aprende a escutá-los começa a conversar com a própria alma. A casa, por exemplo, frequentemente representa o próprio eu. O andar de cima, a mente. O porão, o inconsciente. Janelas quebradas, feridas emocionais. Portas trancadas, partes de você que ainda não quer abrir. A água turva pode simbolizar emoções reprimidas, enquanto o vôo representa a liberdade ou o desejo de escapar de algo que prende. A cobra pode ser um medo, mas também uma sabedoria ancestral que você ainda não compreende. A morte, ao contrário do que se pensa, costuma ser um símbolo de renascimento, de fim de um ciclo para o começo de outro. Jung dizia: o sonho é uma autorrepresentação espontânea da situação inconsciente do sonhador. Ou seja, ele está tentando te mostrar a verdade por trás do teatro da sua vida. Mas não se trata de interpretar como num dicionário. O símbolo fala com cada pessoa de uma forma única. Um mar pode representar medo para uns e libertação para outros. Por isso, a pergunta mais honesta que você pode fazer ao acordar de um sonho é: o que isso significa para mim? O que eu estava sentindo? O que o meu coração está tentando me dizer? Anote, sinta, observe padrões. Preste atenção nas emoções, nos gestos, nas cores. A alma é paciente, mas ela repete os símbolos até que você finalmente os reconheça. E quando você reconhece, algo dentro de você se alinha. É como se a alma dissesse: agora sim, você me ouviu. Há momentos em que sonhar é mais do que sonhar. É um chamado, um toque invisível no coração adormecido. É o próprio Criador sussurrando através da noite: estou aqui, ainda falo com você. Deus não deixou de falar. Nós aqui esquecemos de escutar. No barulho da pressa, no ruído da mente, no cansaço dos dias, perdemos a sensibilidade do invisível. Mas ele continua falando. E muitas vezes, ele escolhe os sonhos para isso. Na Bíblia, ele se manifesta em sonhos inúmeras vezes. Não como espetáculo, mas como orientação. Não para entreter, mas para guiar. Porque quando o corpo dorme, a alma repousa no colo do Eterno.
E ali, naquele silêncio que nenhum som rompe, a presença dele se faz mais íntima, mais próxima, mais clara. Talvez você tenha sonhado algo que te assustou, ou algo que você não entendeu. Talvez tenha sentido que aquele sonho te marcou, mas não soube por quê. O Espírito Santo fala assim, sutil como o vento que passa por entre as folhas. Claro, como a luz que se insinua pelas frestas da escuridão. Mas será que você está disposto a ouvir? A prestar atenção? A escrever seus sonhos, orar sobre eles, refletir com humildade e abrir o coração? Deus pode estar te mostrando um perigo, ou te preparando para uma missão, ou apenas lembrando que você não está sozinho. Os sonhos são pontes, e toda ponte conecta dois mundos, o visível e o invisível, o consciente e o espiritual. O que você pensa e o que Deus sabe. Não ignore mais. Quando deitar, peça: Senhor, se quiser falar comigo, fale, eu escutarei. E ao acordar, não corra para o celular. Fique ali, 1 minuto, 2, recolhendo os pedaços do que viu, escutando o eco do que sentiu. Porque pode ser que naquela noite, o sussurro de Deus tenha passado pelos corredores do seu sonho. E se passou, então você não sonhou apenas. Você foi visitado.